que é melhor. Isso aí, estava até com saudade de pregar aqui na igreja, né? A gente fica às vezes ouvindo os irmãos pregar, o mês de aniversário da igreja foi bom, mas eu particularmente gosto de estar aqui compartilhando com os irmãos a mensagem do Senhor. E esse mês a gente vai começar uma série de mensagens com esse tema. Então, não é Natal? Cadê a árvore? Por que esse tema? Eu não sei os irmãos. Eu me lembro quando eu era criança, eu esperava ansiosamente pelo Natal. Nossa, a data do Natal era tão esperada, era tão celebrada. Existe quase uma contagem regressiva para chegar ao Natal. Eu acho que porque eu sempre fui gordinho, eu gostava de comer, no Natal tem bastante coisa para comer. Então eu falava assim, chega logo o Natal. Vamos comer. Fora que criança, né, associa o Natal com o fato de ganhar presente. Então ganhava presente de Natal. Só que não era só isso. Eu me lembro que as ruas, nossa, eram muito enfeitadas, as casas. Quase todas as casas da rua tinha ou algum pisca-pisca, ou no telhado, era Papai Noel escalando o telhado. Eu não sei, era uma festa Natal. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se é só comigo, mas parece que não tem mais nada disso. Você vê uns pisca-pisca tão sem vergonha piscando por aí. Não tem mais, a casa não é mais enfeitada. Alguém já planejou o que vai fazer no Natal? Quer ver uma coisa? Quem aqui, sem constrangimento, quem aqui montou uma árvore de Natal em casa? Levanta a mão, só para a gente ver. Por favor, o conselho avalia para depois chamar no conselho para montar a árvore de Natal. Não estou brincando. Não tem. O presbítero Flávio montou uma árvore de Natal em casa, né? Então, a Patrícia canta no louvor, a nossa aí que está na internet, Patrícia do louvor. Mas não tem problema nenhum montar a árvore de Natal. Eu até tentei persuadir a Carla a montar uma árvore de Natal em casa. Nós temos, ela mede assim mais ou menos uns 10 centímetros de altura, tem tamanho. Mas nem essa a gente montou. Eu não sei, parece que com o passar dos anos, Natal, você não ouve essa expressão, falando, nossa, mas chegou o Natal de novo. E as pessoas estão tanta correria, tanta conta para pagar, que aquela coisa da ceia de Natal à meia-noite, tinha que ser meia-noite. Meia-noite, a minha avó tem umas coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que começar, acho que a primeira coisa que a gente tem que comer é uva passa. Acho que é por isso que eu não gosto desse negócio até hoje. Mas tem uns negócios assim, sabe, que você tem que fazer do jeito certo. Eu lembro do peru de Natal. Não comia peru o ano inteiro, no Natal comia. Tinha que comer peru de Natal, tinha que ser aquele que o termômetro que pulava para fora, né? Mas tinha umas coisas assim, hoje em dia, Natal, tá aí, virou mais uma data, dia 25 de dezembro. O pessoal tá vendo mais pretexto para beber do que qualquer outra coisa. Recentemente eu fui numa loja aqui perto da cidade, aqui na cidade, perto, resolveu uns negócios que o presbitério levou uma chácara para a gente passar um final de semana, alguns pastores, e aí eu fui acertar ali a chácara, essas coisas, e tinha uma placa que me chamou a atenção, estava assim, promoção de chopp, mas ela dizia assim, pro Natal e Ano Novo, só vendemos de 30 a 50 litros. Virou pretexto para beber, vamos. Eu não sei, eu acho que o Natal da minha casa é mais gostoso. Eu não sei se isso é só comigo, mas hoje em dia o Natal quase virou uma decepção. Não tem mais aquela coisa, vou dizer uma frase agora, tanto quanto boba, aquele espírito de Natal, sabe? Que todo mundo falava. Eu lembro que a gente ia na casa da minha tia, mas a gente comprava uma roupa nova para ir na casa da minha tia no Natal. Eu estava feliz, porque no Natal normalmente eu ganhava um tênis, ou uma roupa nova para usar no Natal. Hoje eu vejo as fotos, eu fico mais com vergonha da roupa que eu usava do que feliz, mas era motivo de alegria, de comemoração. Parece que passou. Parece que o Natal virou mais uma data na correria nossa do dia a dia. É quase frustrante. O mercado trabalha no Natal. O Natal não usou nada a trabalhar. Mudou demais. Essa frase remete a justamente isso. Natal vai virar, talvez, como chama aquela cantora que canta todo Natal? Então, é Simone, a Sinara ou da Simone, né? Se vocês quiserem a playlist da Simone, a Sinara tem todas as músicas da Simone cantando, então é Natal, né? Tem ela com o Roberto Carlos, tem ela com o Erasmo Carlos, tem ela com... deve ter até com o Toninho de novo, tem com todo mundo, né? Virou isso, uma data que talvez o
comércio lucra, o comércio vende enfeites de Natal, talvez o comércio esteja decorado pelo Natal, mas vira uma data comercial. Uma data que talvez para alguns é um prejuízo, porque tem que parar de trabalhar um dia, tem que pagar funcionário. Então, sei. Às vezes parece que o Natal decepcionou. Pelo menos para mim, eu gostava mais daquela época. Só que, apesar disso tudo, apesar de eu estar decepcionado, e, por exemplo, em casa não tem nada, não tem árvore, não tem pisca-pisca. Eu imaginei que para a chegada do Pedro a gente montaria uma árvore de Natal para ele. Não montamos. Apesar disso, apesar dessa, eu espero que pelo menos a janta do Natal seja boa, né? Dê para comer bem na janta do Natal, né? Mas apesar disso tudo, alguma coisa do Natal não pode ser diferente na nossa vida. Ele é o mesmo Natal. Lógico, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é uma data meramente comercial, mas a gente tem que usufruir disso para trazer de volta o mesmo sentido que ele foi gerado há 2000 anos atrás em nossas vidas. Apesar de ele gerar essa decepção em mim, pelo menos, essa frustração dessa comemoração pífia que se tornou nos dias de hoje, apesar disso, apesar de talvez a celebração não ser igual como antigamente, mas ela tem que gerar dentro de mim e me constranger da mesma forma que ela foi gerada para constranger os nossos corações. Ela foi gerada para transformar o mundo. O mundo, a história da humanidade se divide antes e depois do primeiro Natal. Essa transformação, ela tem que ser vista e tem que acontecer em nossas vidas até hoje. Pelo menos 7 pessoas vão se batizar hoje, e a gente espera que essa data seja lembrada, relembrada e comemorada depois, que ela não seja simplesmente mais uma data na nossa agenda, mas que ela faça realmente a diferença em nossas vidas. Que para essas pessoas que vão se batizar hoje, talvez não o dia em si, mas o ano de 2017 seja um ano diferente, dizendo porque ali o meu Natal faz um novo sentido, porque deixa de ser o Papai Noel para ser realmente o nascimento de Cristo, deixa de ser o Papai Noel para ser ali o Emmanuel. Esse constrangimento, essa transformação, essa mudança, apesar da decepção, ela tem que ser notória em nossas vidas ainda hoje. E apesar da frustração do Natal ter sido esquecido, a gente não pode esquecer o verdadeiro sentido desse Natal. Por isso, durante esse mês de dezembro, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática e talvez tentar relembrar quais foram as principais transformações que esse Natal tem que gerar nas nossas vidas, tem que gerar na nossa história, porque assim como a história da humanidade ela é escrita antes e depois do primeiro Natal, antes e depois de Cristo, a história das nossas vidas tem que ser escrita dessa mesma forma, antes e depois do nascimento de Cristo para cada um de nós, antes e depois do verdadeiro Natal das nossas vidas. Então, está frustrado? Natal virou uma data comum? Não tem problema, não foi dia 25 mesmo, mas as consequências desse Natal em nossas vidas, ele não tem que ser lembrado só no dia 25, ele tem que ser vivido dia após dia, semana após semana e ano após ano. Que não surja em nós um espírito do Natal que dure no mês de dezembro, mas que surja em nós um verdadeiro Natal que transforme as nossas vidas e molde a nossa forma de viver. Gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, do verso 1 até o verso 8. Romanos 8. Romanos 8, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus: agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois além do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a nossa natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm somente controlada por essa mesma natureza.
mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Só que aí, se a gente lê, na verdade, essa perícope, ela vai muito mais para frente, pelo menos até o verso 17. Na verdade, esse capítulo 8 todo, ele forma uma canção, onde Paulo está justamente contrapondo a crise que ele tem no capítulo 7. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito teológica, conhecida como a teologia de Paulo, a carta que ele mandou para Roma. O que acontece? Paulo não pôde estar presente em Roma até então, quando ele escreveu essa carta. Então, por ele não poder se fazer presente ali, ele escreveu um texto defendendo a teologia cristã, onde a suficiência de Cristo é apresentada ali em contrapartida da deficiência humana e do pecado humano. Paulo vai gastar pelo menos ali pesado os 4 primeiros capítulos provando que o ser humano é pecador e carece da glória de Deus. Paulo vai provar por A mais B que tudo aquilo que a gente faz vai contra a vontade de Deus e nós nos tornamos assim inimigos de Deus. Porém, no capítulo 5 ele começa a dizer e separar, mas tem aqueles a qual Deus salvou. E aí no capítulo 5 ele vai dizer do primeiro Adão e do segundo Adão, comparando a entrada do pecado no mundo, comparando com a entrada da salvação no mundo. Só que aí Paulo continua nessa defesa até que chega no capítulo 7, onde ele grita do seu constrangimento, dizendo que ele é pecador, que o bem que ele quer fazer ele não consegue fazer, o mal que ele não quer fazer está sempre diante dele, e ele quase que dá um grito pedindo: quem me livrará desse corpo da morte, que eu estou perdido, ai de mim. Mas aí chega no capítulo 8, ele fala: porém não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A confissão de Paulo é: eu sou pecador e não tem jeito, tudo aquilo que eu faço vai desagradar a Deus naturalmente. É aquilo que eu já falei outras vezes aqui na igreja: tudo aquilo que a gente faz naturalmente cheira mal, tudo aquilo que a gente faz naturalmente vai contra a vontade de Deus, tudo aquilo que a gente faz naturalmente desagrada a Deus. Mas aí Paulo vem no coro, no capítulo 8, dizendo: porém, existe uma salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí Paulo no capítulo 8, de certa forma, vai dizer e contemplar um pouco a ação do Espírito Santo e a ação divina em nossas vidas, inclusive o pilar maior de Romanos 8, quando ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que Ele predestinou de antemão desde a eternidade. Mas até chegar nesse contexto, até chegar nesse momento, Paulo vai nos desafiar a compreendermos a ação do Espírito, a compreendermos a ação de Cristo Jesus e como essa ação tem que gerar uma transformação em nossas vidas. No versículo 1, 2, 3, Paulo vai dizer: nós éramos escravos do pecado, nós estávamos mortos, nós fazíamos aquilo que o pecado, o peso da lei pesava sobre nós, isso era muito pesado para nós, porém veio Cristo Jesus, e através do seu amor, do seu sangue, nós somos livres do pecado. E Paulo apresenta essa liberdade do pecado que nós temos em Cristo Jesus, e depois ele nos chama à perfeição, depois ele nos chama a caminharmos de uma forma perfeita diante de Cristo. E aí dá uma olhada no que diz o versículo 4, Deus fez isso o quê? Mandou o seu Filho, que ele está dizendo no versículo 3, tirou de nós o peso da lei, para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Paulo está dizendo: Deus fez isso para que a gente conseguisse cumprir completamente as ordens da lei, para que a gente cumprisse completamente tudo aquilo que Deus mandou para a gente, tudo aquilo que o judeu tinha como praxe de viver e praticar na sua vida. É muito perigoso esse texto quando ele é mal interpretado, porque eu vi pessoas já trabalhando esse texto no conceito seguinte: Deus fez isso para que a lei não tivesse mais peso sobre nossas vidas, e aí quase que transmitindo o conceito seguinte: pode pecar à vontade, peca à vontade, porque agora a lei não tem mais peso sobre nós, nós estamos livres em Cristo Jesus. A gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo para uma população que tem prazer em ser um bom cidadão. Paulo está escrevendo para uma população que tem prazer em
praticar corretamente a lei do Senhor, que tem prazer em viver de acordo com as ordens do Senhor, que tem prazer e tenta diariamente obedecer todos os mandamentos. O que Paulo está sugerindo para esse povo é o seguinte: olha, agora com isso que Deus nos fez, Ele nos capacita a vivermos de uma forma digna. Para você ter uma ideia, o judeu, de forma geral, ele tinha prazer em obedecer a lei. Ele tinha tanto prazer em obedecer a lei, que ele criava uma nova lei para ajudar ele a obedecer a própria lei dele. Quer ver um exemplo? Fica meio confuso, mas eu vou ilustrar. Por exemplo, existe a lei: guarde o sábado para santificar. O conceito: não trabalhe no sábado. Essa era a lei. O judeu, para ele obedecer essa lei, ele criava outras leis que ajudavam ele a obedecer essa lei. Por exemplo, guardar o sábado para santificar. Então, no sábado, o judeu não podia trabalhar. Ele não podia fazer caminhadas muito longas, porque era considerado trabalho. Ele só podia fazer uma caminhada de 1000 passos. Então ele acordava de manhã, toda a caminhada que ele fazia, ele começava a contar quantos passos ele deu, porque naquele dia ele não poderia passar de 1000 passos, porque senão já constituía trabalho naquele dia. O judeu, para você ter uma ideia, principalmente agora para as mulheres, no dia do sábado, ela cumpria qualquer coisa que virasse um reflexo dela. Porque, vamos e convenhamos, uma mulher, não importa o dia que seja, se ela passar na frente do espelho e ver o cabelo branco, o que ela faz? O que ela faz com o cabelo branco, além da Patrícia que acha bonito, né? A mulher normalmente vai lá e arranca o cabelo branco. Isso é um trabalho. Você não pode fazer isso. Então, qual a lei que o judeu criou? No dia do sábado, cubra os espelhos da sua casa de qualquer coisa que lhe dê reflexo. Outra lei que ele fazia: o judeu, quando tinha dor de garganta, tomava vinagre, fazia gargarejo com vinagre. Mas no sábado, fazer gargarejo é trabalho. Então, o que você faz? Você está com muita dor de garganta, não suporta, você engole o vinagre. Mas não faça gargarejo, porque gargarejo é um trabalho. Isso era o esforço que ele tinha, quase que sobre-humano, para que ele cumprisse todas as leis, para que ele fosse um bom judeu, para que ele fosse um bom homem de caráter, para que ele fosse um bom homem na sociedade, no qual ele tinha prazer de fazer isso. O que Paulo está dizendo? Rapaz, não precisa ficar criando lei para isso não. Você quer ficar criando lei para lei, para que ajude você a cumprir a lei? Para com isso. Deus já fez isso, para que a lei não fique pesada sobre você. Ele mandou seu filho. A lei, na verdade, o judeu não entendia que a lei, em tese, estava ajudando só a mostrar o quanto a gente errava, o quanto a gente caminhava para o lado oposto. Quer ver um exemplo? Você já, sei lá, copiou o que a gente pode copiar de alguém? O prato de comida de alguém. O Robson é o cozinheiro, eu vou copiar o prato de comida do Robson. A gente comeu recentemente a paella mineira que o Robson fez. Então, se hoje, quanto tempo faz que a gente comeu a paella mineira? Já faz uns 2 meses? 2 meses. Já faz uns 2 meses que a gente comeu a paella mineira do Robson. Se hoje eu fizer uma paella mineira e servir para os irmãos, talvez eles vão falar assim: muito bom. Mas eu jamais seria louco de fazer uma paella mineira e colocar do lado da paella mineira que o Robson fez. Porque teria comparação ali para mostrar o quanto a minha é falha perto da paella de um cozinheiro que faz isso com o pé nas costas, né? Possivelmente eu faria um prato. Os irmãos se lembram que aquele dia ele fez uma paella de um prato de 1 metro, né? O judeu não entendia que a lei, na verdade, estava servindo para mostrar para ele o quanto ele errava e o quanto ele precisava de Deus. Ele estava buscando cada vez mais ter orgulho em obedecer à lei. Paulo está dizendo assim: calma, você quer ser um bom judeu? Você quer ser um bom cidadão? Você quer ser um homem que se orgulha de fazer tudo aquilo que é correto? Beleza, então segue aquilo que Cristo faz. Cristo foi enviado justamente para isso, para que você conseguisse agora cumprir completamente as ordens da lei. Ele está nos mostrando que esse Deus agora, Ele nos capacita, porque Paulo vai dizer em outro contexto que o que nós vivíamos no passado era apenas sombra, agora eu tenho Cristo para imitar. Então o que Paulo está dizendo para a gente agora: eu imito a Cristo, agora eu imito e faço e vivo de acordo com a vontade de Cristo. Nisso eu cumpro a lei, em imitar e viver de acordo com Cristo. Isso que é muito interessante nos dias de hoje, porque nós somos chamados a ser cristãos não dentro da igreja. Gente, o lugar mais fácil do mundo para eu ser pastor é dentro da igreja. Pessoal, a igreja presbiteriana tem um título para mim que é reverendo. Eu sou reverendo Rafael de Oliveira. Dentro da igreja é uma beleza ser reverendo Rafael de Oliveira.
Não me pergunte o que significa reverendo, porque eu acho que eu não vou saber. Mas eu tenho esse título, né? Aqui dentro da igreja é fácil, mas eu sou chamado para ser cristão lá fora. Eu sou chamado para viver conforme Cristo lá fora. Esse Natal na minha vida, onde Cristo nasceu, ele tem que fazer sentido para mim, das portas para fora. E é justamente isso que Paulo está ensinando e desafiando essa igreja a compreender agora. Olha, agora você tem a Cristo, para você nele cumprir as leis. Primeira coisa que você faz, imite a Cristo. Viva da forma que Cristo viveu. É assim, você não olha mais para as leis, você olha para Cristo. O que Cristo fez? Obedeceu às leis. Então você vai e faça o mesmo, porque agora a nossa meta mudou. Não são mais as leis de Moisés, aquelas 10 leis que na verdade é o resumo de mais de 600 leis, mas agora é Cristo o nosso ponto. Outrora isso era sombra, mas agora a gente vê em detalhes, e é assim que a gente cumpre essa lei. Se você, aquilo que você não conseguir, aquilo que no seu esforço você não for capaz, Cristo vai lá e paga por você. Mas agora a nossa meta não é viver mais olhando para a lei, mas é viver agora olhando para Cristo. E Paulo vai exemplificar isso muito bem a partir do versículo 5. Ele vai gastar, entre aspas, os versículos 5, 6, 7, 8, comparando a diferença daquele homem que vive escravo do pensamento humano e daquele homem que vive guiado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer no versículo 6: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Esse texto é interessante porque ele está fazendo um paralelo das pessoas que são controladas pela mente humana e as pessoas que são controladas pelo Espírito de Deus. E aí a gente tem que explicar alguma coisinha, porque você se lembra quando você era mais jovem? Eu quando era mais jovem, eu assisti um seriado de televisão fantástico, chamado Jasper. Quem assistiu Jasper? Né? O Jasper é fantástico. Se você não assistiu Jasper, você não teve infância. Jasper era o melhor seriado que existiu na infância, né? Eu sei que o Jasper, em determinado momento, quando o inimigo dele, Satanás, aparecia grande na frente dele, ele chamava o poderoso guerreiro Daileon, né? E aí ele subia na cabeça do Daileon e o controlava ali como um robô, guiando ele para onde o Jasper determinava. Quando a gente olha esse texto dizendo sobre aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, muitas vezes a gente queria que Deus desse uma machadada na nossa cabeça, entrasse nela e trabalhasse na nossa vida como se nós fôssemos um robozinho, e ele pegasse assim: agora Rafael, você vem para o lado, vem mais um passinho para cá, agora mais um passinho para lá, agora você faz isso. Em nenhum momento a palavra de Deus nos promete que Deus vai ser um Jasper e nós seremos o poderoso guerreiro da Leão. Em nenhum momento ela promete isso. Quando a palavra de Deus nos ensina a sermos guiados pelo Espírito de Deus, é um contexto totalmente diferente desse. Recentemente, uma pessoa, não se preocupe, não é da igreja essa pessoa, a gente conversando, e ela falando da fúria que ela tinha com o marido dela, pensando em largar, porque não sei o que tem. E aí eu falei assim: qual a decisão que você vai tomar lá? Eu vou deixar Deus me guiar, eu vou deixar Deus dizer o que eu tenho que fazer. Ótimo, você está lendo a Bíblia? Não, ele vai me revelar em sonho o que eu tenho que fazer. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, no caso dessa mulher, por exemplo, vou deixar Deus me guiar. A palavra de Deus fala assim: você perdoa, não uma, nem duas, mas 70 vezes 7. Então, vai lá e perdoa. É isso que a palavra de Deus me manda. Não, Deus não falou isso no meu coração. Não foi isso. E a palavra de Deus fala do coração do homem enganoso, né? Deus não falou isso no meu coração. Ele não me guiou para essa direção. Ser guiado pelo Santo Espírito de Deus é ser guiado pela palavra e pela vontade de Deus. O texto que a gente leu fala de um amor de Deus que deu a vida pelos seus inimigos, que éramos nós naquele contexto. Isso significa que quando eu sou guiado pela palavra de Deus, eu posso sentir uma raiva de quem for, né? Se não suportar, vamos pegar o Flávio aqui, né? Eu posso sentir uma raiva quanto for do Flávio, e o meu desejo seja assim, do fundo do meu coração: Deus, mas bate um raio fulminante, sei lá, um infarto, aquele que não dá nem tempo de respirar direito. Esse é o desejo do meu coração. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus me ensina que eu tenho que orar e amar o meu inimigo, e orar em favor dele, apesar do meu desejo, uma vez que eu sou guiado pelo Santo Espírito de Deus, a minha oração já não é mais essa. Eu posso até dizer para Deus: Deus, do fundo do meu coração, essa não é a minha vontade, mas abençoa o Senhor, derrama as mais ricas bênçãos sobre a vida dele. Quiser dar um infartozinho, só para ele assustar, né? Pode fazer, né? Mas o conceito é que uma vez guiado pelo Santo Espírito de Deus, já não é mais a minha vontade,
O que a palavra de Deus me ensina? Para ser guiado pelo Santo Espírito de Deus, Ele não vai abrir um machado na minha cabeça, entrar e me guiar como se fosse um robô, mas Ele deixa a palavra dele para cada um de nós. O Natal em nossas vidas só faz sentido quando eu começo a compreender que esse Jesus nasceu, como a gente cantou, esse Filho, servo, maravilhoso conselheiro, só faz sentido eu compreender quando a minha vida é transformada desse jeito, porque agora eu sigo a Cristo. De que forma eu sigo a Cristo? Olhando para a palavra dele, olhando para as Escrituras. Só tem sentido esse Natal na minha vida, por mais frustrante que ele seja, a data do dia 25, que é uma data meramente comemorativa, por mais frustrante que seja, eu tenho que buscar cada vez mais viver de acordo com esse Natal, viver de acordo com o nascimento desse Cristo, viver de acordo com a forma que ele viveu. Eu não sei como está a sua preparação para o Natal, de verdade, isso pouco importa. O importante é como está a nossa preparação para viver amanhã, segunda-feira, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade. Ali amanhã eu tenho que exemplificar Cristo, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou seguindo a Cristo, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou orientado pelo Santo Espírito de Deus através da palavra dele, através do conceito daquilo que Deus tem demonstrado dia após dia em nossas vidas. Eu queria desafiar você a sair daqui hoje e a repensar esse conceito de Natal em nossas vidas. Não é um dia, não é um momento, não é uma data, não é uma árvore, não é o Papai Noel. E se você tem tudo isso, não tem problema. O problema é quando a gente tem tudo isso e não tem Deus nas nossas vidas, Deus na nossa história, Deus na nossa família. Você quer deixar o Papai Noel para sua família? Você quer ensinar a brincar com o teu filho com o Papai Noel? Não tem problema, mas não tira Deus e coloca Deus em primeiro lugar. Eu conheci uma família que fazia um negócio que era fantástico. Eles até brincavam com o Papai Noel, com a filha, tudo mais, mas chegava perto da ceia do Natal. Eles faziam um negócio que eu nunca mais esqueci. Na época de uma criança, acho que ela devia ter 7 ou 8 anos, os pais pegavam um bolo, colocavam uma vela e eles cantavam parabéns para Jesus. Era a forma que eles ensinavam a ensinar a filha que, apesar de toda a brincadeira que eles fizeram com aquele Natal, na verdade aquele Natal era a celebração do aniversário de Cristo, do nascimento de Cristo. Hoje a menina ela já deve ter 14, 15 anos. Se perguntar para ela, uma adolescente formada, com certeza ela não lembra tanto do Papai Noel, mas com certeza ela lembra de tantos bolos e de tantos parabéns para Jesus que ela contou. O Natal, ele só tem sentido na minha vida, não no dia 25, mas ele tem que ser sentido na minha vida 365 dias do ano, imitando a Cristo e sendo orientado pela palavra de Deus. Aí sim, o Natal faz um sentido para cada um de nós. Não tem problema se ele está decepcionando a data do dia 25. Ele não pode decepcionar na minha vida em 365 dias. Isso sim tem que ser diferente. No meu modo de agir, no meu modo de pensar, no meu modo de caminhar. Instruído por aquilo que Cristo fez e pela palavra que Ele deixou a cada um de nós. Eu quero convidar você a fechar teus olhos, abaixar tua cabeça e ter um momento de oração silenciosa.